Os bastidores do poder, a política do dia a dia e tudo que deixa você bem informado. Você também acompanha nas nossas redes sociais. Política Dinâmica, com Marcos Melo e Gustavo Almeida. Olá, muito bom dia, são 8 horas, 8 minutos, está começando o seu Política Dinâmica, aqui pela FM o dia 92,7, é dia 30 de julho de 2019 e está começando o seu Política Dinâmica. E na manhã desta terça-feira você vai acompanhar no nosso programa. Não é para brincar. Júlio César rebate especulações sobre a pré-candidatura de Georgiano Neto, seu filho, e diz que a intenção dele é disputar a eleição para valer em Teresina. Firme e forte na base do prefeito, o vereador Gustavo Gaioso garante que a proximidade de Evaldo Gomes, o presidente do seu partido, com o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, não interfere no apoio ao grupo de Firmino. Tiago assume e fala em diálogo com o MST. O novo superintendente do INCRA do Piauí promete dialogar com todos os movimentos, inclusive com o MST, alvo de críticas de Bolsonaro. E por falar em críticas de Bolsonaro, governadores firmam parceria em mais um encontro na Bahia e aprovam uma versão regional do Mais Médicos. E que tal essa? Dudu vai procurar Lula para denunciar um golpe no PT do Piauí. São 8 horas e 10 minutos e está começando o seu Política Dinâmica aqui na sua FM o dia 92,7, a primeirinha da cidade. Ele já está por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gustavo Almeida. Obrigado, Marcos, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Política Dinâmica que nos ouvem nesta terça-feira, dia 30 de julho. Gustavo Almeida, e ontem foi dia de evento. Rapaz, às vezes eu penso como o Piauí é pequenininho. O calendário político ontem parou, o noticiário político ontem parou, Gustavo Almeida, por conta da posse de Tiago Vasconcelos no INCRA. O que é que teve de especial? Você passou por lá, Gustavo, nessa posse de Tiago Vasconcelos lá no INCRA. Gustavo Almeida? Olha, Marcos, a posse aconteceu ontem por volta de 11h30, perto do meio-dia. Estava prevista para 11 horas, mas houve lá um atraso. Tiago tomou posse na Superintendência Regional do INCRA, aqui no Piauí. Tinha lá muitos amigos deles presentes, inclusive algumas lideranças políticas, praticamente todas elas lideranças do PSD. O deputado federal Júlio César, que foi quem indicou Tiago Vasconcelos para o cargo, estava lá. O ex-vereador Renato Berger também estava lá, são lideranças do PSD. E o Tiago tomou posse nesse ato que aconteceu ontem na sede do INCRA e assumiu prometendo aumentar o índice de titulação de terras do Piauí, já que o Estado, segundo o INCRA,
possui um dos menores índices de titulação de terras do país. O Tiago diz que esse é o principal desafio dele à frente do INCRA aqui no estado, aumentar esse índice. E aí ele foi questionado também, Marcos, sobre invasões. A própria sede do INCRA aqui em Teresina, a gente está acostumado a ver, vez ou outra, tem grupos que acabam ocupando lá a sede do INCRA. Alguns jornalistas perguntaram ao Tiago a respeito dessa situação e ele disse que vai dialogar com todos os movimentos para impedir que esse tipo de situação volte a se repetir. E prometeu diálogo, inclusive com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Esse movimento constantemente é alvo das críticas aí do presidente Jair Bolsonaro, mas o Tiago Vasconcelos promete trabalhar com o diálogo nessa gestão dele à frente do INCRA aqui no estado. Será que dá polícia mesmo, Gustavo? A polícia está assim tão perto, a Polícia Federal ela está tão, vamos dizer assim, acessível para resolver essas questões de invasão? Na verdade, com relação à Polícia Federal, em relação à invasão de alguns assentamentos do INCRA. O INCRA possui alguns assentamentos no estado e alguns desses espaços são invadidos por pessoas que não são beneficiadas pelo assentamento, que não têm direito de estar ali. Essas pessoas invadem e acabam até transformando o assentamento, parte do assentamento, em algumas outras finalidades, inclusive como balneários, segundo informações. É isso que acontece aqui na divisa com o Ceará, por exemplo. Com relação a esse tipo de invasão, diz que há uma orientação lá de Brasília para impedir que isso aconteça, para que trabalhe nos assentamentos, desfrute dos assentamentos quem de fato tem direito àquela terra, e ele disse que, se for necessário, será acionada a Polícia Federal para conter esse tipo de invasão dos assentamentos do INCRA. Vamos aguardar, Gustavo Almeida. Vamos ver como é que vai essa história para frente aí. São 8h15. Bem, Gustavo Almeida, 8h15. E ontem também foi dia de reunião entre os governadores dos estados do Nordeste. Seguinte, os governadores dos estados do Nordeste, dentre eles o Piauí, claro, aprovaram a criação de uma versão, Gustavo, regional do programa Mais Médicos. O objetivo aí é suprir a demanda por profissionais nas áreas mais isoladas da região. O projeto é uma das primeiras iniciativas práticas daquele que está sendo chamado de Consórcio Nordeste. Já tem até logomarca, tem tudo, Gustavo. Que teve seu primeiro encontro formal realizado ontem, segunda-feira, lá em Salvador, na Bahia. Gustavo, o eixo central desse Consórcio Nordeste, nessa intenção de reativar o programa Mais Médicos de uma maneira regional, é suprir aí essa demanda por médicos da região depois da saída dos médicos cubanos com o encerramento do contrato do governo federal com a Organização Pan-Americana de Saúde. O Nordeste, segundo Wellington Dias, teve um prejuízo considerável com o encerramento desse contrato, porque vários municípios ficaram desassistidos. E aí os governadores sentiram a necessidade de buscar uma alternativa. Foi o que disse aí o Wellington Dias à imprensa lá na Bahia. Apesar de ter o Mais Médicos como principal referência, o programa do Consórcio Nordeste não prevê a retomada da parceria com os médicos cubanos, Gustavo. Além disso, além de ampliar essa oferta de serviços de saúde, o programa também vai firmar parcerias com universidades estaduais para completar a grade de disciplinas e revalidar os diplomas dos 19 mil brasileiros formados em medicina no exterior que hoje estão aqui no país. Como contrapartida, os profissionais que revalidaram o diploma
deverão atuar em regiões mais carentes e desassistidas de atendimento aqui na região Nordeste. Também deve haver uma oferta de qualificação específica, Gustavo, para especialidades nas quais a região teve maior demanda. E aí, Gustavo, a próxima reunião desse consórcio Nordeste vai acontecer aqui em Teresina, já agora no mês de agosto. A informação foi confirmada por Wellington Dias, que explicou que na oportunidade dos governadores se encontrarem aqui no Piauí, eles vão lançar o primeiro edital de licitação para compras em conjunto entre os estados da região Nordeste. E ele diz o seguinte: queremos dia 21 de agosto, em Teresina, ter a oportunidade de já ter o primeiro edital da Central de Compras, com registro de preço que vai garantir uma redução de custos. É o Nordeste unido e que cresce com o Brasil, foi o que disse o Wellington Dias. Parece que propositadamente uma semana logo após a passagem de Jair Bolsonaro aqui pelo Piauí, Gustavo. E o governador também destacou que o primeiro encontro formal entre os governadores após a criação do consórcio foi bastante produtivo. Disse que foi um momento histórico, Gustavo Almeida. Como é que você avalia esse encontro entre os governadores? Você viu aí, vamos relançar o Mais Médicos, tal. O primeiro edital é de compra, Gustavo. Ficou falando aí de Mais Médicos, mas criticou essa história de que o Mais Médico acabou com aquela parceria com a organização que trazia os cubanos para cá, mas na hora de fazer, o primeiro edital é o de compras, como a gente falou ontem, Gustavo, aqui. Já dá para ligar a luz amarela de alerta, Gustavo? Sempre bom ter cuidado, viu? O encontro que os governadores afirmam aí, esse consórcio vai ser uma cooperação entre os 9 estados nordestinos, e a cooperação, pelo que a gente observa, ela é mais nesse viés aí, justamente de compras, de contratação de produtos e serviços. Então é bom ficar sempre de olho nesse tipo de situação, até para evitar aquilo que a gente chamava a atenção aqui no programa de ontem, possibilidade aí de troca. Olha, um amigo meu vai concorrer aí no teu estado, o teu vem concorrer aqui, enfim. É preciso ter uma certa cautela e ficar bem de olho aberto com relação a essa cooperação aí entre esses 9 governadores aliados, todos eles de uma mesma corrente partidária. 4 de um mesmo partido. Pois é, então. Outros 3 assessores. Exatamente. Difícil, é bom ficar de olho nesse tipo de consórcio aí. A gente espera, obviamente, que seja um consórcio que traga resultados positivos. Afinal de contas, a integração, a cooperação entre os estados, ela é muito positiva, desde que seja realmente para aquilo que a gente espera que seja, para o fortalecimento dos estados nordestinos. Vamos ficar de olho. Antes de ver esse edital, Gustavo, que já deve estar sendo preparado, né? Se a assinatura do edital vai ser agora, já em agosto, deve ter algum detalhe já disponível. Vamos tentar entrevistar o governador Wellington Dias, se ele já estiver de volta aqui no estado do Piauí, para a gente tentar entender como é que vai ser essa história de compra. É uma ótima ideia, Gustavo, se não tiver maracutaia pelo meio. Se não for um instrumento para burlar fiscalizações, para agigantar tanto um processo de fiscalização que fica impossível você chegar a algum resultado. Nesse sentido aí, a gente até entende, mas precisa haver detalhes. É preciso que sejam divulgados os detalhes dessa situação. 8h22. E aí, Gustavo, eu quero sair um pouquinho aqui dessa pauta política para falar de um crime que aconteceu aqui em Teresina. Um adolescente que foi encontrado morto numa lagoa
E segundo a Polícia Civil, esse menor teria delatado comparsas sobre um crime que aconteceu ano passado e acabou sendo morto em retaliação. O adolescente Jalisson Ariel Lima, de 12 anos, Gustavo, 12 anos, cujo corpo foi encontrado em uma lagoa no bairro Nova Brasília, zona norte de Teresina, teria sido testemunho ocular de um homicídio acontecido ano passado, em 2018. Segundo informações do titular do 7º Distrito Policial, o delegado Menandro Pedro, a vítima teria revelado à polícia o envolvimento de comparsas no crime e acabou sendo morto em retaliação. O corpo de Jalisson Ariel, conhecido também como Gigante, foi encontrado por populares na manhã da última quinta-feira, dia 25. De acordo com o delegado Menandro Pedro, momentos antes do crime, o menor teria ido até uma boca de fumo da região e foi convidado por outros 2 jovens para consumir drogas na beira da lagoa. Após chegar ao local, os 2 adolescentes teriam usado uma arma de fogo de fabricação caseira para disparar contra a vítima. O menor foi atingido com 2 tiros e teve o crânio atingido por uma barra de ferro. Uma testemunha ocular do crime disse em depoimento à polícia que depois de assassinarem Jalisson Ariel, os 2 jovens teriam jogado o corpo da vítima na lagoa. Jalisson Ariel e os 2 suspeitos de serem autores do homicídio são apontados pela polícia como integrantes de um grupo de adolescentes responsável por mais de 30 assaltos na região. Menandro Pedro, delegado, relata que as principais vítimas dos adolescentes eram motoristas de aplicativo e funcionários de empresas que prestam serviço na área de telefonia, energia e abastecimento de água. O delegado diz o seguinte, abre aspas, são mais ou menos 5 adolescentes, entre eles crianças também que usam drogas e assaltam. Nós fazíamos a ocorrência, que as pessoas vinham registrar, mostrávamos as fotos deles e as vítimas reconheciam. Todos esses assaltos foram encaminhados para a delegacia especializada, porque são todos menores de idade, segundo o delegado, Gustavo. E de acordo com o titular do 7º DP, foram registrados cerca de 12 assaltos contra motoristas de aplicativo na região com a suspeita de envolvimento do mesmo grupo. Eles rendiam o motorista, colocavam na traseira do carro e saíam praticando assaltos, não só na área do 7º DP, mas também na área ali do Mocambinho e outros bairros. Eles confessaram todos os crimes na presença dos pais. O homicídio, bem como os assaltos praticados pelos adolescentes, foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que deverá conduzir as investigações. Essa é uma matéria que está lá no portal O Dia, uma matéria da Natália Amaral, Gustavo Almeida. E por que é que a gente está falando dessa situação de crime agora? Por que é que a gente está trazendo para cá, Gustavo, saindo um pouco da política, uma pauta policial? Exatamente, Gustavo, porque a gente tem na Secretaria de Segurança Pública alguém que deveria estar administrando e gerindo o sistema de segurança pública para a gente evitar situações como essa. E, na verdade, são pessoas que estão fazendo política. No momento em que a segurança está um caos, apesar de qualquer dado que você venha trazer aqui contestando, certamente a mãe do Jalisson Ariel não acha que a segurança está boa. Nenhum desses 12 casos aqui de motoristas de aplicativo que foram colocados na traseira de seus carros enquanto eram vítimas de sequestro relâmpago, enquanto menores de idade ficam praticando crimes ao volante desses veículos, nenhuma dessas pessoas acredita que a gente está melhorando o índice de segurança nesse estado. E neste exato momento, enquanto a gente tem problemas como esse, adolescentes e crianças de 12 anos, eu não tenho como você dizer que uma criança de 12 anos é um adolescente, praticando crime, consumindo droga, e a gente tem o secretário atrás de viabilizar a candidatura de prefeito. Como é que dá, Gustavo, para você equilibrar na balança mandato parlamentar com gestão de Secretaria de Segurança com a perspectiva de ser candidato a prefeito? É coisa demais para uma pessoa só fazer direito às 3. O mais provável aí
é que a pessoa não faça direito nenhum. O que é que você acha, Gustavo? É o que a gente tem visto. Com relação à segurança pública aqui no Piauí, a população é a prova da situação que a gente vive. A população está aí o tempo todo reclamando da falta de segurança pública, reclamando da violência, da insegurança. Por onde a gente anda, essa é a realidade. Então, assim, por mais que se diga, por mais que se propague que a gente tem uma segurança pública boa, a gente não tem. Eu até estava vendo semana passada uma matéria aí que foi divulgada, as propagandas do governo, falando do Piauí com um dos menores índices, que o Piauí era um dos estados mais seguros do Brasil. E alguém comentou, eu tenho pena do restante. Porque se aqui, Foi o Danilo Damasio. nessa situação, né? Pois é, exato. Foi ele mesmo, lembrei agora. Eu tenho pena do restante, porque se aqui é um dos mais seguros do Brasil, veja só como estão os outros. É uma situação complicada, viu? Pois é, Gustavo. Complicado. Que Deus olhe por nós, porque a Secretaria de Segurança não está fazendo isso. 8 horas e 28 minutos, Gustavo, vamos para um breve intervalo comercial. 3 minutinhos e a gente volta já já aqui na primeirinha da cidade 92,7 com seu Política Dinâmica. Voltamos já com Política Dinâmica, o jornalismo que fala. A primeirinha de Teresina. O Dia FM 92,7. Não perca Quitanda Musical, com Marcelo Cibaldi, Velho Mundico e Sérgio Luiz. Todos os sábados de 9 a 1 da tarde, na sua FM O Dia. A onda agora é Rota! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcos Cardoso, apresentador do Rota do Dia, da O Dia TV 23.1. De segunda a sexta, a partir das 11h55, nós temos um encontro marcado. As principais notícias policiais do nosso estado e o cotidiano da nossa cidade. Eu, Marcos Cardoso, espero por você. Forte abraço! AZ no Rádio, com Arimateia Azevedo e Nájila Fernandes. Segurança, infraestrutura, educação, saúde, informações quentes e análise sobre o cenário político. AZ no Rádio, de segunda a sexta-feira, de 12h10 às 2h10, aqui na FM O Dia. Esco Reggae, o melhor da Jamaica. Esco Reggae com Marco Santiago e a produção do DJ Chico Neto. Esco Reggae, todo sábado a partir das 18 horas, aqui na FM O Dia. Esco Reggae. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota e estou aqui na Pax União, porque aqui possui atendimento humanizado e alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo 24 horas por dia, com respeito e dedicação, prezando sempre pelo conforto e tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com os descontos exclusivos em exames médicos em várias especialidades, além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Pax União, amiga nas horas O difíceis. Atacado Jorge Batista, com sede em Floriano, com mais de 68 anos de atividade, é vencedor de prêmios consecutivos na ABAD, a Associação Brasileira de Atacadistas. Atua com qualidade e perfeição em vários ramos de atividade e de distribuição, sendo fornecedor exclusivo principalmente das marcas Panasonic, Kian, Zaeli e Kideli, investindo e expandindo mais ainda nos estados do Piauí e Maranhão. O Grupo Jorge Batista é a parceria ideal para o sucesso. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Não perca tempo, aproveite a promoção do Dia dos Pais. A cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carregador de baterias. O sorteio é dia 12 de agosto. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp 994972019. Para vencer todos os desafios é preciso ter muita energia. Que tal 15 vezes mais? Enquanto as outras pilhas acabam, as alcalinas Premium Panasonic têm energia de sobra para você enfrentar o que quiser. E mais segurança. Fique sempre preparado com o Léo, o novo mascote da Panasonic. Pilhas alcalinas Premium Panasonic. Criado para você fazer 15 vezes mais.
A primeirinha da cidade, 92,7. FM o Dia. FM o Dia. Estamos de volta com Política Dinâmica, o jornalismo que não cala. Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, Gustavo Almeida, você sempre ligado aqui no 92,7 FM o Dia. Estamos ao vivo também no Facebook, todo mundo que quiser participar, dando sugestão, fazendo críticas, querendo comentar algumas das matérias que a gente traz aqui, Gustavo, pode participar também ao vivo no Facebook. Ao vivo no Facebook. O futuro, inclusive, é passar aqui na telinha, Gustavo, as manifestações também via WhatsApp e Twitter. É o futuro. A gente não vai se furtar de oferecer cada vez mais interatividade aqui para os nossos ouvintes e todo mundo que acompanha a Política Dinâmica, não apenas no rádio, mas também nos seus smartphones, via Radiosnet, né, o aplicativo da Radiosnet. Você bota lá FM o Dia, vai aparecer FM o Dia aqui em Teresina, ou ainda pelas redes sociais. Hoje, Facebook, ao vivo, e assim que acaba o programa está disponível no YouTube, e é importante a todo mundo que quer incentivar esse jornalismo independente, se inscrever, compartilhar. Gustavo faz, muita gente me para na rua, rapaz, como é que eu colaboro, eu quero ajudar com vocês. Você pode ajudar de várias maneiras. Você pode trazer informação, a gente garante o anonimato das informações, o anonimato da fonte. Você pode colaborar também, principalmente, seguindo, compartilhando, se inscrevendo nos nossos conteúdos, Gustavo, nas redes sociais. 8 horas e 34 minutos. Gustavo Almeida, seguinte, vamos falar aqui de eleição dentro do PT, porque, por mim, sinceramente, a gente já tinha até dado uma pausa nessa pauta, Gustavo, mas é porque cada dia parece uma coisa mais absurda do que a outra. O PT está se especializando, Gustavo, em promover assim, absurdos na mídia. Tá lá o pessoal brigando internamente, expondo a briga aí no noticiário. Tem lá sua relevância, tem aquele valor notícia, porque os rumos do PT, de certa maneira, por ser o partido do governador, dá-se uma ideia do que pode ser o rumo e a perspectiva da própria política nos próximos anos. Mas ontem, Gustavo, o vereador Dudu se superou. O vereador Dudu, candidato à presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, disse que vai procurar dirigentes nacionais da sigla, como o ex-presidente Lula, para denunciar o que classifica como, abre aspas, golpe, fecha aspas, na disputa pelo comando estadual. O parlamentar questiona o fato de que cerca de 2.500 novos membros filiados do seu grupo político estão sendo impedidos de participar do processo de escolha interno para o comando do partido. E aí, olha o que ele diz, abre aspas, vou lançar um manifesto aos petistas, onde vou dar minhas impressões sobre esse processo e quero que esse manifesto chegue ao meu querido Lula, presidente Lula, que é um cidadão do mundo, maior referência desse país, e é cidadão teresinense. Ora, sendo cidadão teresinense, vou comunicar a ele o que estão tentando fazer com alguns filiados do Partido dos Trabalhadores aqui em Teresina. Combatemos o golpe externo e o que fizeram com a presidente Dilma. Não podemos deixar que isso aconteça dentro do partido. Fecha aspas, foi o que disse o Dudu. Gustavo Almeida, um dos argumentos utilizados para tentar barrar a participação dos novos filiados no processo de escolha do diretório é o fato deles não terem participado do processo de formação política do partido. Gustavo, alguém diga para o Dudu que o Lula está preso.
difícil intervir lá de dentro da cadeia. Ou tem chance disso acontecer, Gustavo Almeida? Difícil, muito difícil, Marcos. No máximo, alguma declaração ou manifestação teria alguma repercussão simbólica nessa disputa aí. No mais, não acredito que o ex-presidente Lula possa ter algum tipo de interferência numa eleição, num processo de escolha interno aqui no Partido dos Trabalhadores. É aquela velha história que a gente vem comentando. O vereador Dudu parece que não está vendo muitas chances de sair desse pleito aí com sucesso, e aí está procurando o máximo possível de mídia nessa briga que não termina nunca com o deputado federal Assis Carvalho, que é o atual presidente e é o franco favorito para continuar na presidência do PT. É uma briga que já está ficando feia para o próprio partido aqui do Piauí. Já ficou, mas alguém chama o Cid Gomes para dizer pro Dudu que o Lula tá preso, vereador. Exatamente. O Lula está preso, vereador. Não vai conseguir fazer nada, nem pelo senhor, mal está conseguindo fazer por ele mesmo. Difícil, viu, Gustavo? A vida aí do Dudu. Tá difícil. O vereador Dudu, todos os dias aí, caçando confusão com o deputado Assis Carvalho nessa eleição. Vai acontecer em setembro a escolha do novo presidente do PT, tanto nacional como municipal e estadual. E até lá, talvez a gente ainda veja muitas trocas de farpas entre o vereador Edilberto Borges, o Dudu, e o deputado federal Assis Carvalho. Pois é, eu fico impressionado que o pessoal bota a mesma cara numa manchete dessa, assim, vou procurar o cidadão teresinense Lula para ele intervir aqui. Tá preso, Dudu, 8h39. Enquanto isso, Gustavo, você esteve ontem, como a gente já disse, já comentou aqui, na posse do Thiago Vasconcelos, e lá você encontrou com o deputado Júlio César, o deputado federal Júlio César Lima, que é pai do deputado estadual Georgiano Neto, o fenômeno de votos aqui no Piauí nas últimas eleições. 80 mil votos, não foi? 80 mil votos para deputado estadual não é pouca coisa, não. A estrutura é grande, Gustavo. É uma estrutura gigantesca. Pois bem, Gustavo. Aliás, eu acho que até por conta dessa estrutura que o fez ter 80 mil votos, um monte de gente foi lá se filiar no PSD. Pois bem, o deputado federal Júlio César, do PSD, falou ontem a você, Gustavo, sobre essas especulações de que a pré-candidatura do deputado estadual Georgiano Neto seria apenas uma estratégia, que lá na frente o PSD ia abrir, ia indicar o vice de alguém. É para valer ou não é, Gustavo? Segundo o deputado federal Júlio César, a pré-candidatura do Georgiano é para valer e não é para brincadeira, não. Ele disse o seguinte lá ontem, Marcos, olha, pré-candidatura minha, do Georgiano ou de qualquer aliado nosso é para valer, não é pré-candidatura para brincar. E aí ele atribuiu essas especulações de que lá na frente o Georgiano poderia abrir para serviço de alguém. Ele disse que isso aí certamente são comentários de quem tem interesse que isso venha a acontecer em 2020. Mas garante Júlio César que a pré-candidatura do filho é para valer e não estão para brincadeira. Pois é, Gustavo. Mas me diz o seguinte, será que a gente tem condição aqui em Teresina, Gustavo, de ter esse tanto de candidatura? Ok, basta estar afiliado num partido e ter a chancela do próprio partido para ser candidato a prefeito. Mas viabilidade, dá para ter viabilidade em quantas candidaturas, Gustavo, você acha que em Teresina? Porque a situação vai começar a apertar aí. Você não pode ser candidato a prefeito sozinho, porque não vai para canto nenhum. Uma candidatura de Georgiano Neto, ela só vai para frente se ele tiver
não apenas o partido dele, mas vários partidos, um partido forte que indique um vice, uma estrutura que faça essa campanha ganhar corpo na rua. Ele teve 80 mil votos, mas não é o deputado mais conhecido aqui em Teresina. Teve boa parte dos votos, a maior parte dos votos, foi pelo interior, nesses bolsões, inclusive, assim, de, vamos dizer assim, nesses lugares onde ele mandou asfaltar, né? Onde o Finisa passou asfaltando, não, né? Calçando, em paralelepípedo. É bom a gente deixar isso bem claro. Vem coisa aí. Então, Gustavo, será que dá para o teresinense acreditar na viabilidade de Georgiano mesmo? Tem essa estrutura toda? Marcos, eu acredito que estrutura, o deputado Georgiano até tenha uma estrutura para ser candidato a prefeito. É um deputado estadual, o pai é deputado federal, ele conseguiu já montar um grupo que está aí ao redor dele, com vários pré-candidatos a vereador, lideranças importantes, inclusive conhecidas aqui na capital. Então ele já tem um grupo que é capaz de dar a ele uma certa estrutura para a disputa de prefeito aqui em Teresina. Agora, se a candidatura dele vai encontrar corpos nas pesquisas, se a candidatura dele vai deslanchar, isso aí a gente vai ter que esperar muito ainda para ver. Afinal de contas, é como você disse, o Georgiano, embora tenha sido recordista de votos para deputado estadual na história do Piauí, ele não é nenhum fenômeno de votos em Teresina. A própria eleição mostrou isso. Dos 80 mil votos que ele teve em todo o estado, eu acho que em Teresina não teve 7 mil. Então, assim, o Georgiano não é uma figura com grande expressão eleitoral aqui na capital. Agora, o grupo que está ao redor dele é capaz de tornar uma candidatura minimamente competitiva. Pelo menos eu penso dessa forma. Mas, obviamente, é preciso esperar. Não acredito que a capital tenha mais do que 3 candidatos com condições de disputar com viabilidade, com chance de vitória em 2020. Eu acredito que nós vamos ter aí o candidato da prefeitura, obviamente, é um deles, candidato forte. O principal candidato da oposição, que até o momento desponta aí ser o Dr. Pessoa, né? Ou então algum outro candidato do MDB, mas enfim, também desponta com viabilidade, e talvez um terceiro nome corra aí nesse cenário também. Mais do que isso, eu não vejo possibilidades, mas o Georgiano mantém essa pré-candidatura, eles argumentam que a candidatura é para valer, que não é estratégia, então vamos aguardar para ver. E tem, Gustavo, todas essas candidaturas aí de oposição, elas são candidaturas dentro da base do governo de Wellington Dias. Você tem a pré-candidatura de Fábio Abreu. Fábio Abreu também. Você tem a pré-candidatura do Dr. Pessoa, que é uma candidatura do MDB, então é da base do governo. Talvez a mais controversa, porque é difícil você entender, assim, raciocinar que há 5 meses atrás, há 6 meses atrás, o Dr. Pessoa estava falando em críticas ao governo e agora está abraçado com o Wellington Dias. É difícil de entender isso. Aí você tem uma candidatura de Georgiano Neto, que também é da base do governo. Será, Gustavo, que a gente está vendo aí uma movimentação, você conseguiu já perceber uma movimentação do próprio governador Wellington Dias, ou ele vai naquele estilo, empurra com a barriga, deixa esse pessoal aí se batendo até o final, e quando um deles ficar em pé, aí eu vou lá e escolho. Tem isso? Tem isso. Eu acho que o governador, por enquanto, ainda não está se metendo tanto nessa disputa municipal aqui, não. Pelo menos a gente tem percebido isso. Afinal de contas, o próprio PT, partido dele, o vereador Dudu, vive aí dizendo que é pré-candidato, né? A gente tem o Franzé, que também circula aí, se colocando como um possível pré-candidato a prefeito de Teresina. Mas do governador, a gente não viu até agora nenhum tipo de manifestação sobre algum tipo de apoio à eleição em 2020. Então ele está esperando ainda,
certamente não está se envolvendo, até porque, como você frisou aí, são vários nomes da base dele. Tem nome do partido dele, tem o Fábio Abreu, que é aliado, o doutor Pessoa, embora tenha sido adversário dele, está hoje num partido que é aliado, vai para um partido que é aliado, né? Já fala como membro. Enfim, o Georgiano também é. Então, o governador, por enquanto, se mantém afastado desse processo. É isso que a gente percebe. Pois é, Gustavo. Eu quero aqui voltar rapidinho para o Facebook e agradecer aqui a participação do Jefferson Santos, que diz: a Secretaria de Segurança do Estado está sucateada e o secretário está fazendo política. O João Júnior está participando também. O Zé Divino Batista dos Santos diz: bom dia, parabéns pelo excelente jornalismo. Enfim, todo mundo que está aqui nas redes sociais. E é interessante a gente entender isso, Gustavo. Quando a gente fala de eleição, e a gente tem um intervalo muito curto de uma eleição para outra, eu acho assim, muito curto. Um ano de eleição, ele é sempre um ano pré-eleitoral. Quando a gente não está no ano de eleição, a gente está no ano pré-eleitoral. Então, assim, você tem, Gustavo, de um lado, nos anos eleitorais, as restrições da lei, ok? Você tem essas restrições da lei que impede, que travam o funcionamento do executivo em grande parte. E nesses anos de intervalo, você tem a política eleitoral, essa expectativa do ano eleitoral atrapalhando a gestão, porque o pessoal só fica falando de política e não faz gestão. Por isso que eu defendo sempre uma eleição unificada e geral, de vereador a presidente, Gustavo. Até para a gente entender quem está com quem pensa igual a quem. Vai acontecer, como já acontece há muito tempo, aquela confusão de você não saber. Eu citei agorinha o caso do doutor Pessoa, que ano passado criticava segurança pública, saúde, educação, apontava o dedo na cara do governador e agora está abraçado com ele. Ok, é um direito, a política é dinâmica, então vamos lá, né? Nada une mais na política do que um inimigo, um adversário em comum e recente. Agora, Gustavo, vai ter confusão porque assim, muita gente está lá na base do Wellington Dias, por exemplo, mas também está na base do prefeito Firmino. O Progressistas, por exemplo, é da base dos dois. O Solidariedade, por exemplo, está na base dos dois. E sobre o Solidariedade, você conversou com o vereador Gustavo Gaioso para entender um pouquinho. Tem alguma dificuldade, Gustavo, para esses partidos estarem na base do governador Wellington Dias, de um lado, e ano que vem darem suporte a uma sucessão do prefeito Firmino Filho, votando num candidato dessa base da prefeitura, ainda sabendo que Firmino é adversário de Wellington? Olha, Marcos, ontem, na Câmara Municipal de Teresina, eu conversei com o vereador Gustavo Gaioso, ele que está prestes a ir para o Solidariedade, ainda não foi por uma questão burocrática, está aguardando a abertura da janela partidária, mas faz parte do grupo do deputado estadual Evaldo Gomes no Solidariedade. E aí ele foi questionado lá, porque todos nós sabemos da relação de proximidade do deputado Evaldo Gomes com o presidente da Assembleia, Temístocles Filho. Temístocles que está articulando a candidatura de Dr. Pessoa, uma candidatura de oposição ao prefeito Firmino Filho aqui em Teresina. Só que Evaldo Gomes e o Solidariedade hoje também são aliados do prefeito Firmino Filho. E aí eu perguntei lá ao vereador Gustavo Gaioso com quem o partido ficaria, já que existem especulações de que lá na frente Evaldo Gomes vai optar por levar o Solidariedade para o lado do amigo dele, Temístocles Filho. Mas o vereador Gustavo Gaioso garante que isso não vai acontecer. Ele diz: olha, nós somos da base do prefeito Firmino Filho, estamos extremamente satisfeitos com o prefeito, estamos inclusive ocupando uma pasta na gestão municipal, que é a presidência da Fundação UAL Ferraz, está lá o Cheivan como presidente da fundação, e ele disse que o partido está satisfeito e, embora haja uma ligação de Evaldo Gomes com Temístocles Filho,
Na questão municipal, o Solidariedade está firme e forte, fechado com o prefeito Firmino Filho. Foi isso que falou o vereador Gustavo Gaioso. É como você disse, Marcos, a gente tem essa situação em alguns partidos que estão nas duas bases. No campo municipal, são aliados de Firmino. No campo estadual, são aliados do governador Wellington Dias. A próxima eleição é uma eleição municipal. Então, a tendência é que esses partidos que hoje estão na base do prefeito, eles permaneçam com o prefeito na eleição do ano que vem. É o caso do Solidariedade, segundo o que garante o vereador Gustavo Gaioso. E aí, Gustavo, a gente vai ter também uma situação complicada e nova para os vereadores. Não tem mais coligação. Cada partido vai ser responsável pelos seus vereadores. E encontrar musculatura partidária para eleger esse pessoal, Gustavo, tá ficando difícil. Lá na Câmara Municipal de Teresina, as contas mais otimistas mostram que pelo menos 8 dos atuais vereadores, as mais otimistas, na perspectiva dos atuais vereadores, são 29, no mínimo 8 devem rodar. Rodar é ficar do lado de fora, Gustavo. Porque você não tem mais a condição de ir coligando um partido com outro, obrigando que a cauda de um sirva ao outro. O que aconteceu, por exemplo, nessa grande coligação de Wellington Dias para a Assembleia Legislativa, por exemplo, que massacrou a oposição. O Wellington fez nada menos do que 26 deputados. 24, se não me engano, só na coligação, numa coligação, a coligação principal. Então, bem aí ele já tinha mais do que sobra da maioria absoluta da Assembleia. Ele fez 24 na coligação dele, a principal, e aí fez o Oliveira Neto naquela chapinha dos emergentes. Sim. E fez o pastor Gessivaldo, que estava na coligação do Dr. Pessoa. Do Dr. Pessoa. Pois é, você fez as contas bem aí, só que essa situação não dá mais, Gustavo, nas câmaras municipais, mais relevante mesmo, na questão de Teresina, porque no interior você já meio que tinha uma situação assim, principalmente nos menores municípios, é meio cada um por si mesmo, né? Não tem muita dificuldade nisso. Apesar de ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Agora, Gustavo, aqui em Teresina o bicho vai pegar. Ou vai todo mundo para um partido, e mesmo indo todo mundo para um partido, Gustavo, como garantir que esse pessoal todo vá ser reeleito? E no caso, Gustavo, de você não ter uma perspectiva muito boa de votação, né? Quando a gente fala aqui numa média de 4.500 votos para 5.000, para você estar mais ou menos tranquilo numa perspectiva de eleição, se você tem uma perspectiva de 3.000 votos, você tem que estar num partido menor. Não dá para concorrer com esse pessoal maior. Mas para estar num partido menor, você tem que construir o partido todo. E para fazer um pelo outro aí, a gente está falando de 15.000 votos numa coligação. Não é para qualquer um, Gustavo. A gente vai ter aí muita surpresa. Tenho para mim, inclusive, que a renovação deve passar da metade. Deve ser igual ou maior do que a gente teve na última eleição. Mas vai ficar difícil. Será, Gustavo, que o prefeito Firmino Filho tem condição de manter todo mundo na sua base? Se todo mundo, na hora ali dos vereadores, vai estar pensando primeiro na sua própria reeleição, matemática está complicada aí. Olha, visando a própria eleição, Marcos, é provável que alguns parlamentares de algumas legendas até vão para a eleição numa coligação que não seja, numa chapa, num grupo que não seja necessariamente o do prefeito Firmino. Mas lá na frente, eles voltam. Vão pensar só na eleição. Alguns. Pois é, Gustavo, vamos ver aí. Tem que ter habilidade, viu? Tem que ter muita habilidade para segurar esse povo todo na esperança de que eles sejam reeleitos. Agora você falou aí na questão
da eleição para vereador no interior, lá nos pequenos municípios também a coisa vai complicar. Também não vai ficar fácil, porque embora a gente tenha, pelo menos na maioria das cidades, das pequenas cidades, sempre o prefeito e o líder maior da oposição, você tinha ali vários outros partidos. Agora, para esse pessoal, esses vereadores, já que não temos mais as coligações, eles se reelegerem, eles vão ter que fazer partido. O que eu acredito que não vai acontecer no interior. A tendência é que todos vão para o partido do prefeito e a oposição vai para um partido do líder da oposição. Essa é a tendência, porque tem alguns vereadores do interior aí que eles não vão saber construir, né, um partido político, formar uma boa chapa de vereadores para se elegerem ou se reelegerem num partido que esteja fora, que não seja o partido do prefeito ou então do chefe maior da oposição. Até nas cidades pequenas, a questão municipal para vereador também vai dar uma complicada, viu, Marcos? Vai dar uma complicada. Vamos ver se nada mudar daqui para outubro, né? Sempre tem a expectativa de que o Congresso Nacional possa aprovar algum detalhezinho, né? Que às vezes faz toda a diferença, Gustavo, na hora da eleição. Toda a diferença. Marcos, só falando de eleição municipal, sim. o deputado, ex-deputado estadual Robert Rios, disse ontem num grupo aí de WhatsApp que não vota no candidato do senador Ciro Nogueira nem com bico de tucano. Nem que o prefeito Firmino Filho coloque um bico de tucano nele, se o candidato for do Ciro, ele não vota. Vale, Gustavo. A expectativa já é essa. Será que o deputado está construindo já o discurso para se abraçar ali mais à esquerda, voltando ali mais ou menos ao grupo do governador Wellington Dias? Pode ser. Ele é complicado. Declaradamente é afastado do senador Ciro Nogueira politicamente. Tem aí sérias restrições com o senador. Como aqui em Teresina, Ciro Nogueira é carne e unha com o prefeito Firmino Filho, talvez a grande dificuldade do Robert apoiar ou estar no mesmo palanque do Firmino seja o fato de Ciro Nogueira estar presente. Ainda mais com a possibilidade de um candidato ser do progressista de Ciro, que eu não acredito, né, mas existe essa possibilidade. O próprio Washington Bonfim, que se comenta aí, ele é do Progressistas, é filiado ao partido de Ciro Nogueira, né, e aí fala-se nele como um candidato do prefeito Firmino Filho. Então, eu entendo que o Washington Bonfim, por exemplo, estaria enquadrado nessa situação aí do bico de tucano que o Robert cita, né? Vai ficando mais difícil. Vai ser uma campanha interessante de se ver, Gustavo. Vai ser uma campanha muito interessante. Gustavo, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Antes de encerrar, eu quero trazer só uma última notícia aqui. Amanhã a gente pode até se debruçar um pouco mais a respeito disso. Segundo o site Metrópolis, lá do Distrito Federal, após falhas, a PM está recolhendo 12 mil pistolas da marca Taurus. Está prevendo uma nova licitação. É a Polícia Militar de lá. A Polícia Militar do Distrito Federal determinou ontem, segunda-feira, o recolhimento imediato de 12.438 pistolas da marca Forge Taurus. De acordo com relatórios técnicos, as armas apresentam graves falhas e são inadequadas para o uso. A reportagem do site Metrópolis apurou que cerca de 34 policiais ficaram gravemente feridos após equipamentos dispararem sem o acionamento do gatilho. Alguns desses casos aconteceram lá no Distrito Federal. Procurando aqui rapidamente na internet, Gustavo, a gente vai ver que também, nesta última semana que passou, lá em São Paulo, a Polícia Militar
suspendeu licitações com a Taurus pelo prazo de 2 anos. A empresa fabricante de armas Taurus foi suspensa de licitar com a Polícia Militar de São Paulo por 2 anos e a decisão ocorreu após um processo administrativo que detectou falhas na execução de um contrato de compra de 3.698 carabinas CT-30 calibre .30 que foram entregues à corporação com problemas técnicos. Pois bem, mas por que a gente está falando disso? Armas da Taurus que estão sendo recolhidas lá no Distrito Federal, a Taurus sendo impedida de licitar por 2 anos com São Paulo. A gente está falando isso porque, Gustavo, a Taurus é a empresa por meio da qual a Polícia Militar do Piauí adquire equipamento também. Os últimos equipamentos que têm chegado ao Piauí, de fuzil a pistolas, são da marca Taurus. E olha só, o Política Dinâmica, desde 2017, denuncia que a compra de armas dessa empresa Taurus tem desagradado o pessoal que utiliza os equipamentos, desde o sindicato dos delegados até os policiais militares, que, via de regra, são aqueles que utilizam mais os equipamentos. É preciso se investigar como é que essa empresa Taurus, Gustavo, consegue tantos contratos, se dá tão bem nesses contratos com as polícias militares, Brasil afora e aqui no Piauí também. Interessante a gente perceber isso. Desde 2017 a gente faz essa denúncia, Gustavo. Inclusive tem uma matéria no Política Dinâmica que eu fiz em abril de 2017, dando conta dessa situação. O sindicato, inclusive, dos delegados aqui do Piauí, reclamando da aquisição das armas dessa marca aqui por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Pois é, a gente está fazendo nosso papel. Vamos até voltar a essa situação. Eu sei que o pessoal geralmente pede uma outra marca que é mais adequada, que seria mais segura, mas não sei por que essa Taurus está sempre ganhando as licitações por aqui. Marcos, difícil. Nós vamos encerrar o programa, 9h04. Só antes de encerrar, vamos mandar um abraço para quem nos acompanha aqui pelo Facebook. Mandar um abraço aqui para o Genin Coelho, é o vereador Genin, lá de Dom Inocêncio, está nos acompanhando. Aqui um abraço, vereador Genin. Vereador mais votado lá nas 2 últimas eleições, viu, Marcos? Dá um abraço aqui também para a Laiana Carvalho. A Laiana é esposa do nosso colega jornalista João Magalhães. Olha aí, está nos acompanhando. Um abraço para a Laiana. Um abraço também para o Adaelton Oliveira, nos acompanha, o José Divino, o Jefferson Santos e o Ronaldo Souza, lá de Campo Maior, está nos acompanhando e diz aqui, bom dia a vocês. Um abraço para você, Ronaldo. Aliás, Campo Maior vai ser pauta de algumas reportagens esta semana também. Se liga aí, Campo Maior. A gente vem aí com informação boa. 9h05. Um grande abraço para todos os que nos acompanharam. Em nome aqui do meu querido Gustavo Almeida, a gente vai desejando aí uma ótima terça-feira a todos. Um grande abraço, beijo e tchau. Política Dinâmica. Nosso programa fica disponível nas redes sociais. Inscreva-se, siga, compartilhe.